O PSOL acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que a nossa Suprema Corte invalide interpretações do artigo 142 da Constituição, aquelas interpretações que, em boa parte, serviam como uma pretensa justificativa jurídica para uma tentativa de golpe. O 142, ele define quais são os papéis, as atribuições, digamos, qual é a função da Força Armada em determinadas situações, desde que convocadas por o presidente de um dos poderes. Vamos ver primeiro a reportagem. O artigo 142 regulamenta o papel das Forças Armadas e atribui a elas a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Não consta no texto, entretanto, a função de, abre aspas, poder moderador, fecha aspas, muito citada por aqueles que pregam um golpe militar no país. O que o PSOL quer é que sejam caracterizadas como inconstitucionais interpretações que deem às Forças Armadas competência para atribuir eventuais conflitos entre poderes de Estado. Além disso, a ação também pede que sejam invalidadas eventuais leituras que aumentem as atribuições das Forças Armadas e permitam a ruptura do regime democrático ou a instauração de um governo de exceção. Paralelamente, a bancada do PT na Câmara se articula para apresentar uma PEC que propõe alterações no artigo 142 da Constituição. A ideia seria eliminar interpretações distorcidas que têm sido feitas sobre o artigo nos últimos anos. O projeto petista ainda propõe que militares da ativa sejam proibidos de ocupar cargos civis em governos e limita as operações de garantia da lei e da ordem. Nesta terça-feira, o ministro da Defesa, José Múcio, se mostrou favorável à iniciativa. É lá mesmo o lugar para ser discutido. Não precisa ver qual é a vantagem, a desvantagem, talvez criar novos parâmetros, mas funcionou até hoje. Talvez precise tirar alguma coisa, colocar outra, mas está caminhando bem. Caio, tem duas coisas aí, é bom a gente separar, senão vai confundir a cabeça de todo mundo. O PSOL e o PT são partidos de esquerda, mas as duas iniciativas diferem entre si. O PSOL me parece preocupado, e vamos ver o que parece a vocês também, em coibir qualquer tipo de interpretação que possa eventualmente servir de base jurídica para uma ação militar que a gente caracteriza como golpe. O PT não, o PT está querendo disciplinar as Forças Armadas e diminuir o seu papel, mesmo considerando as operações de garantia de lei e ordem. Porque na interpretação do Lula, nos episódios de 8 de janeiro, se ele convocasse uma GLO, ele estaria auxiliando um golpe. Coisa que muitos juízes acham que é uma interpretação completamente equivocada da realidade. O que nós vamos tirar disso daí? William, bom, tudo em política que a gente fala é estratégia, né? Você ressalta o conteúdo, né? O conteúdo da ação do PSOL. Sim, porque a Suprema Corte vai se posicionar. Mas tem uma questão da forma também, né? Se faz isso, se levanta esse debate pela via legislativa ou pela via jurídica, né? É disso que o PSOL, os advogados do PSOL acreditam que a via jurídica é a mais segura, porque haveria até uma dificuldade, tem até uma rejeição do próprio PT, dentro da própria bancada, de comprar essa briga e de achar que não vai ter maioria, não vai ter nem o número suficiente do apoiamento da PEC, que são 171 deputados. No dia 30, quando a gente trouxe a informação, eu estava em Brasília, eu fui até a Câmara, era um dia de reuniões do PT, com ministros, deputados do PT, era uma segunda-feira, lá na liderança do PT na Câmara, foi até lá, tinha um monte de imprensa, saí com um parlamentar que me passou toda a informação da PEC. E ali havia já uma dúvida de levar, de até que ponto isso é uma PEC de um grupo do PT ou do governo Lula. Porque se você considerar isso como uma PEC do governo Lula, é uma dificuldade de apoiamento. Você precisa ter... E outra, é a agenda principal? Logo, é a agenda principal do país, queimar energia, tentar ter 308 votos, mobilizar Arthur Lira, mobilizar Rodrigo Pacheco. Para eliminar a GLO, no fundo que é o que eles querem, exatamente. O PT, mas e o PSOL? Sim. Bom, a estratégia do PSOL, ela aparentemente, ela reúne 11 ministros para decidir sobre isso e se concentra na interpretação do 142. Eles avaliam que é mais seguro e mais crível e mais fácil de você mexer no que você quer a partir de uma nova leitura ou de uma releitura do Supremo Tribunal Federal do artigo 142. Eu acho que tem o conteúdo que você coloca, mas tem a via, a legislativa ou a via jurídica.
Daniel, nunca atribuímos, eu cobri a Constituinte, né? Estou velho o suficiente nessa profissão, cobri a Constituinte. Me lembro das discussões que nós estávamos saindo do regime militar, nós estávamos saindo da ditadura militar, e havia uma intenção, sobretudo do que a gente chamava na época de bancada governista, que eram as grandes cabeças do parlamento, né? De definir o que é a relação entre o poder civil e o poder militar, em função do que havíamos experimentado durante mais de 20 anos de regime militar. E aí, jamais alguém pensou em colocar as Forças Armadas como um poder moderador. E aí surge essa lenda urbana que sustenta boa parte daqueles acampamentos diante de instalações militares, segundo a qual este artigo lhe conferiria às Forças Armadas exatamente a função de moderar um eventual conflito entre poderes. O Supremo consegue matar o que é um problema de lenda e narrativa política com linguagem jurídica? Já fez isso uma vez, pode fazer isso de uma forma mais incisiva e por meio de seu plenário, mas só para lembrar que em 2020, numa ação de inconstitucionalidade proposta pelo PDT, que contestava uma lei complementar de 97 que regulamentava o artigo 142, o Luiz Fux, que era o ministro na época que presidia o STF, emitiu uma decisão colocando muito claramente a interpretação do 142 e dizendo que essa interpretação de que as Forças Armadas podem atuar como um poder moderador é completamente descabida. Isso pode vir de maneira mais forte, por meio do plenário, mas o ministro Luiz Fux já disse isso. Em 2020 também, quando esse argumento foi muito estressado pela base mais radical do bolsonarismo, a Secretaria-Geral da Câmara também emitiu parecer no mesmíssimo sentido. E se a gente for recorrer, William, ao que aconteceu em 88, tentando aqui puxar um novelo da memória, eu não consigo me lembrar se isso foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ou Nelson Jobim que relatou esse trecho da Constituinte em 88, que a gente sempre fala assim, qual era o espírito do legislador? Estou tentando lembrar se era o Nelson Jobim ou o Fernando Henrique que dizia, não, o espírito estava claro, Forças Armadas não são um poder moderador. Felipe? Olha, evidentemente, em termos estratégicos, seria muito melhor para o PT que o Supremo Tribunal Federal resolvesse isso sem precisar de todo esse desgaste no Congresso Nacional. De certa forma, é claro que são grandezas diferentes, é como o PT não querer uma abertura da CPI sobre o dia 8 de janeiro, porque prefere que os órgãos de investigação e os tribunais já cuidem de punir todo mundo. Quando você abre tudo para um debate político, você corre risco de derrota, você corre risco de desgaste, vai ter bolsonarista ali defendendo as Forças Armadas contra essa tentativa de limitar um dispositivo legal. Eles sabem que o PT não detém uma maioria mental nas Forças Armadas, quer dizer, uma maioria ideológica afinada com o partido. Então, o PSOL sempre foi ali auxiliar do PT, o PT já colocou ali no pacote do Flávio Dino essa tentativa aí de mudança da garantia da lei e da ordem, quer dizer, já manifesta que repudia essa interpretação golpista. Aí vai um partido aliado, entra no STF, o que correr primeiro, o que eles sentirem que funciona melhor, vai ser aquilo que eles vão apoiar, que eles vão propagandear como algo que veio deles para melhorar a harmonia entre os poderes, entre as instituições. Então, é claro que é uma interpretação golpista, foi dada legitimidade por meio de juristas que têm algum currículo, né, como a gente vê agora especialistas em economia dando legitimidade a esse terraplanismo econômico do PT, como a gente vê no próprio mercado da comunicação, muitas vezes gente que tem bagagem, mas acaba aderindo completamente a um governo e o governo usa aquilo para dar legitimidade, sempre tem alguém para dar legitimidade a ideias completamente absurdas. E aconteceu isso com o artigo 142, eles estão tentando neutralizar. O que temos aí no fundo também, Raquel, e eu vou colocar nossa conversa num patamar um pouquinho mais abrangente, é a necessidade do atual governo, sobretudo depois do que aconteceu em 8 de janeiro, em redefinir a sua relação, poder civil com o poder militar. O PT está conseguindo? Olha, William, é um processo, né? Você teve a troca do comandante do Exército, está tendo
não dá para dizer que não está ocorrendo uma reflexão dentro das Forças Armadas. Está. Acho que tem um processo sendo feito. Ele é lento, você tem inquéritos em curso, ainda tem muita resistência para lidar com determinados temas, mas acho que tem uma reflexão dentro das Forças Armadas sobre qual foi eventualmente, em que nível de responsabilidade pelos eventos de 8 de janeiro. Mas eu acho que ainda está muito longe de um ponto de união ali, de uma retomada de um diálogo entre o PT e as Forças Armadas, de um diálogo mais fluido, porque eu acho que a separação ela é muito profunda. Essa questão toda do artigo 142, ou seja via PEC, seja via judiciário, eu acho que ela esconde uma outra discussão que é mais profunda, que é essa que o Felipe estava trazendo, que é a do falseamento da realidade. As pessoas hoje elas encontram justificativas e teorias e gente disposta a endossar o que elas quiserem. O artigo é claro. Então, assim, o STF até pode se debruçar novamente sobre o tema, como disse o Daniel, mas vai ter sempre alguém surgindo com alguma teoria alternativa. Então, você vai ter sempre que ficar desarmando esse tipo de estratagema de comunicação, porque é isso que os líderes populistas fazem, né? Eles criam uma narrativa, encontram gente para endossar e colocam ela na prática e tem que colocar toda a institucionalidade para tentar derrubar a narrativa que foi criada. É uma maluquice, na verdade, os tempos que a gente está vivendo e uma grande perda de energia. É um processo interminável, é que nem a gente fazer a checagem de fake news, né? A gente faz um processo de checagem de fake news, aí vem outro e diz assim, mas quem checa o checador? E a gente não consegue superar esse debate porque tem sempre alguém dobrando a aposta e falseando a realidade. Agora, tem um ponto da PEC que eu acho que é importantíssimo e em algum momento precisa ser resolvido. A PEC, você está falando, é do PT. A do PT, que são os militares quando entram para o governo, precisarem sair da ativa. Isso é um ponto que está ali na PEC, entre tantos outros, e que esse realmente o Brasil precisa colocar uma regra para isso. Foi inconcebível o que aconteceu no governo Jair Bolsonaro. A demissão do comandante pelo Lula acho que foi um marco muito forte. Do comandante do Exército. Do general Arruda, comandante do Exército. Acho que foi um marco ali. O Lula consegue deixar claro a intenção dele, do governo, de que o poder militar está submetido à tutela civil, né? Acho que ali de tudo isso que a gente está falando, politicamente, é o principal. E acho super salutar também tanto o debate no Supremo, do artigo 142, acho que é necessário, precisa, depois dos 4 anos. Esse é um ponto desse pós-governo Bolsonaro, militarismo e tal. A discussão da PEC também acho válida. E a própria discussão que o comandante Tomás está fazendo, essa semana está tendo reunião do Alto Comando do Exército, promoção de generais oficiais, análise de conjuntura, né? Acaba quinta-feira, né? Geralmente são 4 dias lá em Brasília. São reuniões de 3 em 3 meses, né? 4 em 4 meses. Também tem esse curso. Então são vários pontos e todos os agentes envolvidos, Supremo, Congresso, PT, Palácio do Planalto e Alto Comando do Exército, envolvidos nesse debate, que ele é super necessário.